E a terceira coisa, eu falei, eu estava naquele show do Jimi Hendrix, quando ele abriu Solando Sgt. Pepper, né? Que ele diz que... Você estava naquele show? Cara, eu fiquei arrepiado agora. Putz. Sério. Puta que... Nossa Senhora. Então, eu sei que ele diz que esse foi um momento muito importante na vida dele, né? Sim. Foram 3 dias depois. Histórico. 3 dias depois do disco, se não me engano, uma coisa assim, né? O disco saiu na sexta e o show foi no domingo. É histórico na história do rock and roll, isso. Né? Não, a gente, aqui em casa, eu e meu irmão somos super fãs do Jimi Hendrix. Você eu vi tava 2 naquele vezes. show, Liz. Puta merda. Naquele e num outro show dele, no mesmo teatro, em outro dia. Sim. Porque isso mostra um pouco o impacto que a música que o Peppers causou no mundo, né? Porque, tipo, imediatamente um grande astro já regravou uma canção, né? Sim. E aí, bom, agora eu não sei para onde que eu tô indo. Eu tô no final da gravação. Não, eu quero aproveitar e te perguntar outra coisa. Além do Hendrix, o que mais que tu assistiu lá em Londres que vale a pena ser mencionado? Eu ouvi falar que o Blind Faith, tu assistiu também, se não me engano? Eu fui ver o Blind Faith. Fui ver o Blind Faith, eu vi o Joe Cocker no Albert Hall, eu vi o Bonzo Dog, como é que é aquele... ai, meu Deus, como é que é o nome daquela banda? Não, eu vi o Tyrannosaurus Rex, que depois virou T-Rex. Mark Bolan. Sim, eu vi o The Hollies, eu vi... Ai, gente, eu vi muita gente. Donovan, eu vi... Ai, sei lá, de cabeça assim, no meu livro tem, mas eu de cabeça não me lembro. Sim, não, muita coisa. E eu ia muito ao cinema, você vai ver no meu livro... Oi, Tata, minha amiga querida. Também sempre é bom ver. Então, eu fui a muitos shows, ia muito ao cinema. Agora, atenção, aquele dia que eles fizeram o All You Need Is Love, né, que foi um domingo, no sábado, eu e uma amiga brasileira, inclusive, que estava lá de férias naquela semana, nós fomos ver, pegamos um trem e fomos ver uma dobradinha de A Hard Day's Night e Help. As inteligências raras não pensaram que talvez eles tivessem que ensaiar o negócio do All You Need Is Love. Cara, eles estavam nos estúdios fazendo uma coletiva de imprensa, sei lá, posando para fotos, ficaram ali do lado de fora. Minhas amigas foram, tiraram fotos maravilhosas. E as imbecis vendo o Help Hard Night pela 96ª vez, né? Essa coisa de comunicação, você não adivinha. Como é que você vai adivinhar? Uma coisa que eu aprendi na vida, a gente não pode e não consegue ter tudo. Não. You can't always get what you want, né? Dos Stones que eu amo. Não existe. O Celso, meu amigão de Balneário Camboriú. Celso Peixoto, tudo bem? Queridaço. Então, quer dizer, não dá para ter tudo, né? É impossível. Né? Uma vez, olha, eu estava nos Estados Unidos uma vez, junto de um monte de fãs americanos da minha idade, né? Tudo as dinossauros. E eu falei, poxa, eu nunca vi os Beatles ao vivo. Eu quase apanhei. Porra! Eu vi o Shea Stadium, os caras desse tamaninho, lá longe, som de rádio de pilha, não ouvi porra nenhuma. E você está reclamando? Eu falei, realmente, não estou reclamando, retiro a reclamação. E naquela época, inclusive, quando os Beatles tocavam, os sistemas de som eram muito ruins, né? Ou seja, pouca gente realmente assistiu, ouviu os Beatles como eles eram, né? Oi, Thiago, estou vendo o recado dele aí. Eles não ouviam, eles iam para o show, as pessoas iam para o show para ouvir gritos, né, e ver umas pulgas desse tamaninho, né? Exatamente. Tanto claro que foi que devia ser muito emocionante, né? Sim, por estar vendo eles, pela energia e tudo. Mas eles próprios, esse foi não foi o motivo, mas foi dos motivos que levaram eles a pararem de fazer show. Vocês viram aquele documentário, o A Days a Week, chama? Né? A Days a Week, maravilhoso, saiu uns anos atrás. Você sabe que só ali é que eu pude entender o que eles passavam nas turnês. Só ali que eu pude entender. E fiquei chocada. Sim. Cara, foi pauleira. Vocês viram aquelas cenas? Não tinha segurança, tinha 3 guardas, né? O nego arrancando os cabelos dele, puxando a roupa. Cara, eles correram risco de vida. Foi sorte que eles não se machucaram. Aquilo que eles passaram nas Filipinas, foi horrível. Filipinas, foi terrível aquilo. Aquilo eles poderiam ter sido presos, ter sido... E, na verdade, os Beatles foram bois de piranha naquela época, né? Eles estavam... O circo estava sendo inventado, né? Pois é, não. E eles estavam erguendo a lona. Você sabe que uma vez eu li uma pena que eu não guardei isso, não sei onde é que está. Era uma lista de tudo que os Beatles fizeram em música pela primeira vez. Sabe como é que é?
Primeira vez que aconteceu isso numa gravação, primeira vez que aconteceu isso. Por isso a importância do grupo, sabe? Tem muita gente não, mas tem algumas poucas pessoas que falam, não gosto de Beatles, não sei o que, não entendo, que as pessoas gostam. Cara, tudo bem que você não gosta, mas não entender, lê um pouco a história. Os Beatles foram importantes em quase tudo do que se forjou na música pop no mundo a partir deles, né? Enfim. E, além de tudo... Só mandar um beijo aqui pro Denilson, meu afilhado lá do Rio, do Carioca. Saudade. Oi, Denilson. E, além de tudo, os Beatles nos deram, né, a maior dupla de compositores da música pop de todos os tempos, né? Porque Lennon McCartney é sinônimo de algo de genialidade, né? Espetacular. Agora, vocês viram que o povo vai lançar um livro só com as letras, ele explicando cada letra, em novembro? Sim, agora, eu soube disso. Livro tem 900 páginas. Vocês já imaginaram, né? Aqui no Brasil, quanto que vai ser, né? Outro dia uma pessoa lá um rim, eu acho. Uma pessoa escreveu que ela era de uma editora, que eles estavam tentando comprar os direitos, e se a gente acha que os fãs comprariam um livro se custasse R$600. Eu falei, bom, imagino até que quem não fala inglês, né? No meu caso específico, eu não preciso comprar livro em português traduzido, porque eu falo inglês desde criança. Então, inglês, espanhol e português é só fazer assim, um chip, assim, troca. Virar a chavinha. Na mesma hora. Né? Então, olha, eu morei em Nova York 10 anos. Nunca me perguntaram se eu era estrangeira. Nunca. Só uma vez, numa festa, uma mulher perguntou assim, eu estou tentando localizar seu sotaque para saber de que estado eu era. Eu falei, não Penha. Que você era de fora, mas não, sim eu de falei, que estado. Penha. Ela falou, aonde é Penha? Eu falei, Penha lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja, que você sabe. Penha viu. Olha só. Aí, enfim, porque eu falo inglês desde pequena, então para mim é normal, não vou comprar um livro. Mas assim, são poucos os brasileiros que não leem inglês que vão comprar um livro de R$600. R$600. E outra coisa que eu escrevi lá é... Oi, Diego. Tchauzinho. Abraço aí, Diego. Esse negócio é o seguinte, eu escrevi lá, você tome muito cuidado quem vai traduzir esse livro. Porque uma tradução mal feita pode destruir uma obra como essa. Total. Olha, na primeira vez que o povo veio ao Brasil, isso é uma boa história também. Eu estava morando em Nova York, né, morei 10 anos, e eu estava acompanhando a turnê do Paul com um amigo meu. Ele alugou um carro e a gente foi para várias cidades, e a gente estava em Indianápolis. E, naquela época, você tinha que ligar para casa para ouvir seus recados, e tinha um bipzinho que você botava assim no telefone, e aí ele soltava os recados. Eu liguei para casa, ouvi os recados, e tinha um recado de uma amiga minha, jornalista brasileira, que ela disse, Liz, eu estou precisando de você aqui em Indianápolis, porque eu vou entrevistar o Paul McCartney amanhã, eu preciso de um fotógrafo. Aí eu falei, amiga, ela me deu o telefone, né, onde ela estava, eu liguei, amiga, eu já estou em Indianápolis. Aí ela falou, que ótimo, vem para o meu hotel. E aí eu deixei meu amigo lá no nosso hotel, eu fui para o hotel chiquérrimo que ela estava, e passei a noite lá, e no dia seguinte a gente foi para o ensaio do Paul, que no estádio onde ele ia tocar um ensaio. Aí uma van pegou a gente, aí tinha vários jornalistas, eu conhecia a maioria deles e tal, aí fomos conversando, eles me fazendo 1000 perguntas e tal, e aí chegamos lá, ficamos numa sala, no backstage, né, e ouvindo tudo, né, o ensaio, e aí quando acabou o ensaio, o Paul chegou, sentou, eu não sentei, aí eu estava com minhas 2 máquinas com lente, naquela época era aquela parafernália, um em cada ombro, né, era lente, era filme, não era assim que nem hoje em dia que você leva um bom iPhone, né? Aí a Fiona, que era a secretária dele na época, falou para mim, Liz, olha, nós não estamos aceitando fotógrafos. O nosso fotógrafo vai fotografar e mandar para a gravadora. Mas como eu conheço você, deixa as máquinas aqui comigo e você pode assistir a coletiva. Eu falei, ótimo. Aí eu sentei, eu peguei meu gravadorzinho, cassete, liguei, botei numa prateleira lá para gravar a coletiva. Fiquei lá ouvindo, né? Eu poderia ter feito umas perguntas bem melhores, mas eu não estava lá como jornalista, fiquei na minha, né? Mas podia ter feito. Não, eu não estava lá como jornalista, cara. Você não podia, não era permitido fazer. Não, eu acho que ia pegar mal, né? Eu fui lá como fotógrafa, eu não tinha nada que me meter no assunto dos outros. Mas, enfim. E aí, quando acabou, ele apertou a mão de todo mundo, eu fui uma das últimas pessoas, e aí, isso tem uma foto no meu livro. Ele segurou minha mão e falou assim, por que eu me lembro de você?
Aí eu falei, porque eu cantei contigo no mesmo microfone. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, é mesmo, você estava lá em Abbey Road. Poxa, aí ele falou, mas a gente já se viu depois disso. Olha como o cara é fisionomista. A gravadora sempre me contratava para fotografar ele. Em coletivas, em coisas em que você fica ali, tem show, você só pode fotografar 3 músicas e tal, você fica ali na frente. Como eu não falava com ele, para mim aquilo não conta, entende? Eu não contava como estar com ele, eu não falei com ele, mas ele me via ali na frente, né? E aí guardou a fisionomia, né? Pô, é muito fisionomista, isso é fato. E aí eu falei, não, acho que a gente não se viu, não. Ele falou, não, ficou aquela dúvida, né, se a gente se viu ou não, e eu falei, olha, hoje é dia 14 de fevereiro de 1990, a primeira vez que eu te vi foi 14 de fevereiro de 1967, coincidência, né? Aí eu falei, eu moro em Nova York, eu tenho uma filha, eu sou vocalista lá no Brasil, já cantei com muita gente. Ele falou, tá vendo? Foi bom ter começado a cantar com a gente. Foi uma boa escola. Aí agora a última frase que eu ouvi da boca do Paul McCartney na minha vida você vai pro meu show lá no Brasil? Eu falei, claro que vou. Maracanã, isso, né? Sim, eu falei, claro a primeira vez, né? A primeira vez, eu falei, claro que vou. Aí ele falou, see you there. Desde então, nunca mais ninguém deixou eu chegar perto do Paul. Ninguém, não há jeito. Eu já desisti há muito tempo. Sim. E eu descobri, através de um amigo que já é falecido, que produtor, que naquele dia estavam lá as pessoas do governo que tinham a ver com a vinda dele, estavam as pessoas da produtora, tinha várias pessoas que estavam lá na coletiva. E eles ficaram com ódio mortal de mim, porque eu fui a única pessoa de todas aquelas com que o Paul conversou. Então, eles decidiram lá, entre eles, que eu jamais ia chegar perto do Paul. E falaram para a equipe inglesa que eu era maluca e que não era para deixar eu chegar perto do Paul. Que absurdo. E isso rola até hoje. Nossa, a inveja realmente é uma merda. Né? Não, e assim, o que eu queria fazer naquela época, porque eu ouvi ele falando no rádio que ele gostava do ritmo brasileiro, ou numa entrevista, sei lá, mas ele não conhecia nenhum músico brasileiro. O que eu fiz? Comprei CDs e eu descobri onde que ele estava, e toda semana eu mandava um pacote para o estádio onde ele estava, de Federal Express. Mandava Bituca, Toninho Horta, Joyce, todas as coisas que eu gosto, as coisas que eu gravei como vocalista, e eu mandava aqueles pacotes. E eu perguntei para ele nesse dia, você tem recebido uns CDs brasileiros? Ele falou, tenho sim, é você que está mandando? Eu falei, sou sim, que bom, obrigado. Quer dizer, esse trabalho deveria ser da gravadora, né? Exatamente. A gravadora ou a produção brasileira devia ter feito isso, mandado música para ele ir conhecendo, né? Enfim, e tem um outro incidente relacionado a isso. Logo que eu cheguei em Londres, eu levei para o John um disco chamado Some Beatles, do Manfredo Fest. Eu dei para ele, em 67. E ele, depois eu perguntei, e ele disse que gostou. Eu não sei se ele ouviu o disco todo, mas com certeza, pelo título, né, Samba Beatles, ele deve ter ouvido pelo menos uma música. E o disco é muito bom. De curiosidade. E agora, recentemente, eu li em algum lugar o Sean falando que ele achou uns discos brasileiros lá nas coisas do pai dele. E que ele estava ouvindo Milton Nascimento, estava ouvindo Minas. Eu li isso. Aí, em 1980, eu estava em Nova York no verão. Eu fui para lá com a minha filha de férias. A gente foi para Miami, depois para Los Angeles. Eu fui para São Francisco, ela me encontrou em Nova York, e a gente estava em Nova York. Eu sabia que o John estava gravando, porque um amigo meu, que é DJ, ele soube disso antes de sair na imprensa. E ele falou para mim, Lizzy, vamos lá para o Record Plant para você ver o John. E ou então vamos lá no Dakota para você ver. Mas eu achava assim que eu já tinha incomodado ele tanto, né? Eu acho que eu vou acender uma luz aqui, que eu estou ficando muito escura. Tá anoitecendo. Agora ficou fora do mundo. Peraí. E eu achava que eu já tinha incomodado ele demais, sabe? E eu não queria incomodar ele mais. Aí eu deixei no Dakota uns presentes para ele. Inclusive esses LPs. Os LPs onde eu canto, né? Alguns deles, eu não me lembro exatamente quais, mas com certeza, se eu deixei algum do Bituca, e devo ter deixado, o Minas, com certeza, não pode ter faltado, porque eu canto em várias faixas desse disco. Você participava, né? Então, eu me pergunto... Participava não, participa. Eu me pergunto, será que esses discos que o Sean achou são os que eu dei naquela época, né? Muito provavelmente, né? Porque ele, eu acho que não iria comprar
não sabia quem era, nenhum deles conhecia. Exatamente. Então, hoje, o Paul, assim, o Ivan Lins, o Paul foi ver o show, né? Mas muito provavelmente sim, Liz. Eu acredito que sim. Pode ser. O que eu acho bacana da relação da Liz, na verdade, esse caminho, esse trajeto, uma relação de amor com os Beatles que permanece de alguma forma conectada, não apenas à distância, mas há uma proximidade, por mais que os caminhos sejam diferentes, né? Sensacional isso. Esse lance de enviar os discos, de alguma forma de mandar mensagens, né? Eu queria, quando o Paul veio aqui, a primeira vez, eu queria, junto com a gravadora, fazer uma ponte entre ele e o Chico, o Gil, Caetano, pessoas que eu conheço, não são meus amigos íntimos, evidentemente, mas que eu conheci o suficiente para poder convidar. Fulano, ó, vai ter uma reunião na casa, sabe? Podia até a casa emprestada de algum amigo rico, claro, mora em mansão, para promover esse encontro. Esse povo, entende? Para ele conhecer pessoas, né, que são... Nossa, seria genial. Mas o grande problema do universo da música é esse, que muitas vezes quem trabalha na indústria não gosta de música. Está ali só pelo negócio, pelo business, né? E quando tem esse amor envolvido, por exemplo, que é o caso que está falando, se tivesse alguém que fizesse a conexão de alguma forma, as coisas poderiam ser diferentes. Eu queria muito que ele tivesse conhecido essas pessoas. O Bituca, gente, já tentamos, quer dizer, eu não, mas já várias pessoas, produtores dele já tentaram fazer ele encontrar com o Paul quando ele está no Brasil, não deixam. Olha que coisa imbecil, gente. Totalmente. Aquilo que você falou, blindam ele de certa forma, que muito provavelmente curioso do jeito que o Paul sempre fora, eu acredito que isso não tenha mudado, ele iria adorar esses encontros. O Paul era o cara da década de 60 que ia para as vernissagens, que abria, incentivava galeria, exposições e tudo. O Paul sempre foi esse cara que aglutinava os artistas, que tinha essa ânsia de conhecer as novidades e tal. Enfim. Pois é, o negócio é o seguinte, infelizmente aqui no Brasil, o Tom Jobim já fala isso. Você fazer algum sucesso é uma ofensa pessoal. O Tom dizia isso, é verdade. E outra coisa, se eu fosse americana, você sabe que americano, qualquer coisa que um americano faça é aumentada, assim, o fulano... Super valorizado. Se eu fosse americana, eu estaria sentada no colo do Paul McCartney, com meus 118 quilos, que eu acabei de emagrecer mais 6, então não é mais 120, com meus 118 quilos, eu estaria sentada no colo do Paul McCartney. Você posso te garantir. Sim, eu não duvido disso. Você não acha que o Paul aqui no Brasil, eu e ele no Fantástico, num desses programas aí da vida, não seria interessante, a gente ia morrer de rir, porque tem pessoas que nesse Brasil inteiro só eu e ele conhecemos, entende? Situações que só, sabe? Certamente. Lembrar o show do Jimi Hendrix, por exemplo. Seria maravilhoso isso. Por acaso, nesse show, estava comigo uma amiga minha brasileira, que estava de férias na cidade, e eu arrastei ela para o show comigo. Mas, enfim, sabe? Teria várias situações que a gente poderia comentar, inclusive a gravação, e que seriam agradabilíssimo, né? Mas não pode. Você já teria virado um documentário, a sua história com ele teria virado um documentário. Vai rolar. Que legal. Deixa eu só aproveitar aqui a brecha aqui, ó. O Diego tá falando que te empresta o livro, Márcio. Tá bom. Vai e volta. Não. O Sansão aqui, um abraço, Sansão, chegou também na live, tá dando boa tarde. Gente. Oi. O Thiago Duarte chamando Maca de caloteiro. Porque o cheque não chegou até hoje, né? Agora, sobre esse lance do McCartney, de alguma forma a equipe blindar, eu sempre acho o seguinte, que por mais que... Meu amigo aqui. Felipe. Fala. Eu acho que por mais que de alguma forma existe o lance da equipe blindar, eu acho que o Paul tem um pouco de culpa nisso sim, sabe? Porque tu que contrata a tua equipe, né? De alguma forma, tu não pode ficar refém disso. Sabe o que o pessoal da Inglaterra me fala? Que pessoas que, sabe, convivem ou têm algum tipo de contato com ele, que o Paul jamais recebeu nenhum recado meu. Os recados, os bilhetes, os recados foram jogados no lixo muito antes de chegar nele. Que absurdo. Porque eles não viram motivo para uma pessoa com que ele tratou com tanta atenção na última vez que teve junto, por que de uma hora para outra ele não ia querer me ver, né? Por exemplo, quando ele em 89, ele fez um show só para o pessoal do fã-clube, um show para 800 pessoas. Acontece que eu tinha saído do fã-clube, esqueci de pagar, bobagem, custava $20, eu esqueci de pagar, então eu não recebi o convite.
Não, em Nova York. Nova York. Aí, mas eu trabalhei muitos anos em produção lá em Nova York, e nesse dia específico, eu estava... Era o primeiro dia de gravação de um LP da Joyce, minha comadre, com quem, além de produção, eu fazia fotografia e vocal. Maravilhosa, então, maravilhosa. Ela é um absurdo, né? Não tenho palavras para... cada dia melhor. Então, eu estava no estúdio, né? Mas eu escrevi uma cartinha no dia antes para o Paul, de pequena, e falei, pô, sou eu, a Liz, que gravou, tal, eu moro aqui, eu não recebi o convite porque eu não sou mais do fã-clube, mas eu queria muito te ver. E aí eu botei meu telefone de casa e meu telefone do estúdio. Amanhã eu vou estar no estúdio, tá aqui. Aí eu entreguei para o porteiro do teatro, onde ele ia fazer o show. Ele falou, não, pode deixar que eu vou entregar. Aí no dia seguinte eu estava no estúdio e tal, eu recebi... Aí aconteceu o seguinte, alguém me ligou e me disse que o Paul ia dar uma coletiva. Aí eu liguei para minha amiga Lúcia Guimarães, da Globo, e falei, Lúcia, você vai na coletiva? Ela falou, vou e você vai comigo, porque a minha repórter não vai poder ir. Eu falei, já foi. Aí eu falei com a Joyce, eu vou ter que sair por umas 2 horas, segurem a onda aí sem mim. Aí lá fui eu. Fui lá, olha, eu não vi o Paul desde 1969, isso era 89. Sim. Quando a gente entrou, nós fomos um dos primeiros a entrar. Quando a gente entrou, ele estava no palco, é um teatro de 800 lugares, o palco baixinho, né? Ele estava numa jam lá com a banda, tocando aqueles rocks antigos todos. Cara, eu fiquei parada, assim, sabe, na frente dele. Nossa. Me senti uma emoção muito grande, né? Eu imagino. E aí eu fui lá, sentei lá no meu lugar, assisti o show, ele tocou várias músicas, não me lembro quantas, depois ele fez uma coletiva, eu tirei uma opção de fotos, lá no meu Facebook tem um álbum só de fotos desse dia. E aí, quando eu voltei para o estúdio, o cara lá da portaria falou assim, olha, ligou para cá uma pessoa, negócio aí de Paul McCartney, você sabe o que é, né? Eu falei, não sei o que é. Sabe o que era? Era o booking agent dele, o cara que organizava os turnês dele, me dizendo que para eu ir lá, que não tinha mais ingresso, mas que para chamar por ele, que ele ia me botar para dentro. Eu só fiquei sabendo disso depois, né? Que merda. Porque eu estava no estúdio, o cara me disse que era alguma coisa do Paul McCartney, eu não tinha nenhum contato de ninguém da equipe dele. Sim. Como é que eu ia descobrir quem é que tinha me ligado? Não tinha como. Então, mas enfim... Isso em 89, né, que você falou, 89. Mas assim, se fosse eu, hoje, mais safa, eu me plantava na porta lá do teatro, mesmo sem saber que eu era convidada, me plantava... Como se fosse a Lizzie da década de 60. Eu fazia alguma confusão lá. Depois você vai aprendendo com o tempo essas coisas, né? Gente, olha, tá vendo, tá tanto calor que eu tô toda brilhando meu rosto. Aqui em Uberlândia não é diferente. Eu tô em Uberlândia, né? Um carioca em Uberlândia. E aqui é quente demais. Cara, Patrick, por esses motivos que eu continuo fazendo live, mesmo sem ter retorno nenhum, para proporcionar isso. Que bom, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a Liz aqui. Faça. Liz, quando tu ficou sabendo do final dos Beatles, os Beatles acabaram, como é que o teu coração reagiu a isso? O coração não sentiu nada, porque eu sabia que eles iam acabar. Assim, o movimento nos últimos tempos que eu estava lá, né, assim, eles que vinham os 4 juntos gravar todo dia, né, tudo grudado, saíam todos juntos, aí ficou mais diferente, né, aí vem um, aí o outro não vem, aí vai outro, começou a mudar o lance, né. E a aí, vibe? Começou a mudar, assim, eu nunca vi eles brigando, em uma situação desagradável, eu nunca vi nada disso, mas ficou claro para mim que as coisas estavam diferentes. Então, quando eu aqui no Brasil fiquei sabendo que eles acabaram, não me deu nenhum grande susto, não. E para mim é o seguinte, eu acho que eles acabaram num momento espetacular, né? Exatamente. Deixaram uma obra, assim, sabe? Irretocável. Perfeita e irretocável, isso. Então... o Celso tá lembrando que a pilha é a pilha dele, Lizzie. Ah, é pilha dele? Tá bom, obrigada, Celso. E quando tu ficou sabendo da morte do Lennon? Foi horrível, né? Foi muito horrível. Eu só soube no dia seguinte. Era seu Beatle preferido, né? Eu soube no dia seguinte de manhã cedo. Essa minha amiga Leilane, que faz aniversário hoje, baixou lá em casa às 6 horas da manhã. Aí eu ouvi a campainha tocar, eu levantei da cama, estava até sem óculos, nem botei o óculos, porque, sabe, eu não enxergo nada, né?
eu fui para a porta e eu falei, gente, o que a Elaine está fazendo aqui essa hora da manhã? Abri a porta, ela entrou chorando e falou, mataram o John. Eu falei, porra. Aí eu falei, pô, que piada de mau gosto, né? Eu não acreditei, gente. Aí comecei a ligar para Nova York, para os amigos americanos, todos os telefones ocupados. E aí começou, né? Liga a televisão, aí comecei a conseguir falar com um e outro, todo mundo chorando, aquela choradeira. É horrível, foi um dia, uma semana, um mês, uma época, foi muito ruim. E até hoje é muito difícil. É muito difícil lembrar desse momento, lembrar dessa época, e sabe, da coisa completamente absurda que foi o assassinato dele. Né? Sim. Porque as pessoas falam, porque o John morreu. O John não morreu. Ele foi brutalmente assassinado. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. O George morreu, foi muito triste, mas ele estava doente, né? Então, eu levei um susto, porque ele escondia tão bem a doença dele, que a gente não ficava sabendo. Eu achava que ele estava em remissão, que ele estava bem. Né? Ele não deixava vazar. O Harrison fora muito reservado, né? Principalmente depois que ele saiu dos Beatles, né? Então, eu realmente, eu estava nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos assistindo, eu sou muito fã do U2, né? Já vi mais de 30 shows deles. E eu estava em Atlanta, tenho 2 fotos abraçadas com o Bono. Legal, eu gosto muito do U2. É muito bom. Aí eu estava em Atlanta para ver show deles. E o que acontecia? A gente já tinha ingresso, mas a gente dormia na fila para conseguir um ingresso melhor. Então, o nível da loucura é assim. Sim, sim. A Celeste sabe muito bem que está aqui, e a gente faz isso com o show do Paul também. Você já tem o ingresso, mas você quer ficar numa situação... E eu estava virando a noite, né, para essa coisa de conseguir um ingresso melhor, e aí a gente se revezava, né? Uma cuidava do seu lugar, você ia no hotel tomar um banho, fazer um lanche, dar uma descansada. E nessa uma ida que eu fui de madrugada no hotel, eu liguei a televisão e estava dando a morte do George. Então, aí no show do U2, o Bono fez uma homenagem a ele, cantou uma música, não me lembro qual delas. Eu tenho até hoje gravado isso. Que legal. Na época, eu tinha aquela minha primeira máquina digital, era uma Sony Cybershot. E que engraçado. Já era um avanço comparado da década de 60. Mais de $1.000 naquela época. Que doideira, né? Era mais de $1.000 para essa maquininha, era assim, era muito legal, né? Sim, mas quem tinha a top das câmeras digitais. Eu ganhei essa máquina da minha querida comadre, já falecida, Tina, fã do George Harrison, que morava já há muitos anos nos Estados Unidos, e ela foi para Nova York para estar lá nos meus 50 anos. Eu já tinha voltado para o Brasil, mas eu fui lá, passei os 50 anos lá, e ela foi para Nova York. Foi muito engraçado, a gente foi numa loja para escolher, o que você quer? Eu queria uma máquina digital, mas eu queria uma maquininha normal, né? Ela entrou, começou a escolher isso, e a bolsa, e a não sei o quê. Eu falei, Tina, pelo amor de Deus, ela, sai daqui que você está me atrapalhando. Aí comprou a máquina com tudo que você imaginar, foi muito legal. Eu usei muito, né? Eu tenho muita foto de show do YouTube, muita foto. Sim. Aqui o Patrick está perguntando, quando você conheceu os Beatles, qual a altura do Paul McCartney? Mais ou menos. Os 3 Beatles, o Ringo é mais baixo, os 3 Beatles têm 5 polegadas, né? 5 polegadas que chama? Não, 5'11". Não, é 5'11". Pés de altura. De altura. Que parece que é 1,80, né? Não sei. Mas eu acho que é isso. O Paul cerca de 1,80, 1,82, mais ou menos. O Ringo era um pouquinho mais baixo. É. Outro dia alguém me perguntou se eu lembro do cheiro deles. Você lembra? Não, você acha que eu vou ficar cheirando? Um perfume? Nossa, você dividiu o microfone com um dos 2. Olha, eu nunca senti assim, nenhum perfume específico no John. O Paul usava um perfume chamado Brut by Fabergé, que no que eu descobri, contei para minhas amigas, elas quase tomavam banho no tal do... Eu trazia aqui para o Brasil, né, mandava para o Brasil, e as pessoas, as fãs, a Denise e outras fãs, passaram a usar um perfume de homem, mas usavam... A Fabergé agradece.